Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Napoleão Hill, Pense em Riqueza, esse livro aqui que é aquele clássico de todo mundo que está buscando descobrir como é que aqueles mais bem-sucedidos nessa vida fizeram para alcançar tanto sucesso. De acordo com Ernest Nightingale, há apenas 5% de toda a população do planeta que conhece esse segredo. Ele diz que os outros, o restante, os 95%, vão do berço ao túmulo na falta e na escassez. Eu fiz uma série com o livro dele, Estranho Segredo, em que ele passa então 30 dias ali, um plano de 30 dias, para que nós possamos estar saindo desse batalhão de 95% e passando para aquele grupo de pouquíssimas pessoas, 5% apenas, bem-sucedidos. Entre as coisas que ele diz para fazer está fazer boas leituras, e entre os livros que ele recomenda está este do Napoleão Hill, Pense em Riqueza. Então por isso eu decidi fazer também aqui com vocês esse livro, Pense em Riqueza, com o intuito de estar vindo junto, de estar fazendo com que possa ser, ele fala nesse último passo, esse livro aqui que eu estou lendo dele nessa versão, não vem capítulo 1, 2, 3, vem passo 1, 2, 3. Então o último passo foi o passo número 9, em que ele fala da mente superior, e ele fala exatamente disso, de nós estarmos nos unindo com pessoas que estejam na mesma busca que a gente. Ele disse que isso faz com que aconteça alguma coisa que a gente recebe uma força maior, e eu até associei um pouco aquela frase de Jesus Cristo que disse: onde houver dois ou mais de vocês reunidos, eu estarei entre vocês. Não acredito que seja, porque se tiver um sozinho, estará desamparado espiritualmente, estará desamparado da proteção divina, não, mas eu acredito que é porque realmente a união não faz só açúcar. Então é por isso também que eu pensei em estar fazendo esse vídeo, e também para aquelas pessoas que por acaso não sabem ler, ou aquelas que são deficientes visuais, ou aquelas que não têm muito tempo, que aí vai ouvindo, né? E ele diz também que ele encontrou o Napoleão Hill, então ele diz, assim como o Ernest Nightingale nos aconselhou então de estar lendo o livro dele, o Napoleão Hill confirma, ele encontrou o segredo, mas ele diz que ele encontrou que só a metade, que ele passa que o segredo consiste apenas da metade, a parte dele é só a metade, porque a outra metade é a nossa parte. E essa metade que cabe a nós é exatamente estarmos determinados a deixarmos o batalhão de 95% dos mal-sucedidos e passar para esses bem-sucedidos e fazer o que se requer. Ele diz em várias partes do livro que não há como receber sem dar. Então é isso uma das máximas do livro, é essa. Então o passo número 10 é o próximo que a gente vai ler, e o passo número 9, então, que ele falava da mente superior, a última frase do vídeo anterior foi: a felicidade se encontra em fazer e não apenas em possuir. E eu acredito que é aquela coisa de que a gente pode dizer que antes de ter, há que ser, não é? E o passo número 10 em direção à riqueza é o mistério da transmutação sexual. Você verá como qualquer pessoa pode dirigir suas reservas de energia sexual para auxiliar o impulso à prosperidade. Compreenderá como as mulheres ajudam os homens a terem sucesso e como aproveitar integralmente essa antiga verdade. Aqui então ele dando um resumo do que ele vai mostrar aqui nesse passo número 10. O significado da palavra transmutar, em linguagem simples, é mudar ou transformar um elemento ou forma de energia em outra. A emoção sexual causa um estado de espírito. Por ignorância do assunto, esse estado de espírito é geralmente associado ao estado físico, devido a influências impróprias, às quais a maioria das pessoas foi sujeita ao adquirir conhecimento sobre sexo. As coisas essencialmente físicas influenciaram-lhes demais a mente. A emoção sexual traz consigo a possibilidade de 3 potenciais construtivos. Primeiro,
perpetuação da espécie. Segundo, conservação da saúde. Como agente terapêutico não tem igual. Isso está entre parênteses, mas isso é ele que está dizendo. Como agente terapêutico não tem igual. Terceira, transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. Então aqui ele está dando os três possibilidades de potencial construtivo da emoção sexual, que é a perpetuação da espécie, conservação da saúde e transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. Transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa desviar a mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Impulsionado por esse desejo, o homem desenvolve agudeza de imaginação, coragem, força de vontade, persistência e capacidade criadora, desconhecidas noutras circunstâncias. Tão forte e estimulante é o desejo de contato sexual que as pessoas correm voluntariamente risco de vida e reputação para satisfazê-lo. Se dominada e dirigida para outros campos, essa força motivadora mantém todos os atributos de agudeza, de imaginação, coragem, etc., que poderão ser usados como poderosas forças criadoras na literatura, na arte ou em qualquer outra profissão ou ofício, inclusive, é claro, na acumulação de riquezas. A transmutação da energia sexual exige o exercício da força de vontade. É verdade, mas a recompensa vale o esforço. O desejo de expressão sexual é inato e natural. Não deve e não pode ser subjugado ou eliminado, mas deve receber vazão através de formas de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito do homem. Se não lhe dermos essa forma de vazão pela transmutação, esse desejo procurará vazão por canais puramente físicos. Pode-se represar o rio e controlar-lhe as águas durante algum tempo, mas ele logo forçará uma saída. O mesmo vale para as emoções sexuais. Podem ser submergidas e controladas por algum tempo, mas sua própria natureza faz com que estejam sempre procurando meios de expressão. Se não forem transmutadas em esforço criador, encontrarão vazão menos digna. O poder impulsionador do sexo. Feliz é, sem dúvida, a pessoa que descobriu como dar vazão à emoção sexual através de uma forma de esforço criador. Pesquisas científicas revelaram esses fatos significativos. Primeiro, os homens mais realizadores são os de natureza sexual mais desenvolvida, homens que aprenderam a arte da transmutação do sexo. Segundo, os homens que acumularam grandes fortunas e conseguiram reconhecimento notável na literatura, arte, indústria, arquitetura e nas várias profissões foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa da qual surgiram essas descobertas devassou as páginas de biografias e da história num período de 2000 anos. Onde quer que houvesse evidência relativa às vidas de homens e mulheres de grandes realizações, esta indicava, de modo convincente, a natureza sexual altamente desenvolvida que possuíam. A emoção sexual é uma força irresistível, contra a qual não pode haver a oposição de um corpo imóvel. Levados por essa emoção, os homens adquirem o dom do superpoder de ação. Compreenda esta verdade e captará o significado da afirmação de que a transmutação sexual contém o segredo da capacidade criadora. Destrua as glândulas sexuais, seja no homem ou no animal, e terá removido a principal fonte de ação. Como prova, observe o que acontece ao animal castrado. O touro se torna dócil como a vaca, depois de sexualmente alterado. A alteração sexual extingue no macho, seja homem ou animal, todo espírito de luta.
Olha, aqui ele levando a gente aí mais a compreender. Ele vem dizendo aqui, desde o início do livro, que uma das formas de encontrar uma parte desse segredo para se tornar rico, para se tornar bem-sucedido, passa pela ação. Vontade, determinação, ação. Ele diz mesmo que o conhecimento só é poder depois que se torna ação. E aqui ele dizendo sobre a transmutação sexual e ele dizendo que se não tiver esse item, aí a pessoa fica sem a principal fonte de ação, a pessoa ou o animal, trazendo aqui o exemplo do touro. E tomara que fique mais e mais claro até o final desse passo número 10. Estímulos mentais, bons e maus. A mente humana responde aos estímulos através dos quais pode ser afinada para altos graus de vibração, conhecidos como entusiasmo, imaginação criadora, desejo intenso, etc. São os seguintes os estímulos a que a mente responde mais livremente. Primeiro, desejo de atração sexual. Segundo, amor. Terceiro, desejo ardente de fama, poder, ganhos financeiros ou dinheiro. Quarto, música. Quinto, amizade entre gente do mesmo sexo ou de sexos opostos. Sexto, aliança de mente superior baseada na harmonia de duas ou mais pessoas que se aliam para um progresso espiritual ou temporal. Sétimo, sofrimento mútuo, como o que experimentam os que são perseguidos. Oitavo, autossugestão. Nono, temor. E décimo, narcóticos e álcool. Aqui então ele falando dos estímulos que a mente então responde, e o primeiro desse estímulo é o desejo de expressão sexual. Através desses estímulos eles afinam a mente para graus de vibração conhecidos como entusiasmo, imaginação criadora, desejo intenso, etc. Então, entre esses estímulos, o primeiro, antes mesmo do amor, está o desejo da expressão sexual. O desejo de expressão sexual encabeça a lista de estímulos como o que mais acelera a mente, movimentando as rodas da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos, 2 são destrutivos. A lista é apresentada com o intuito de possibilitar-lhe um estudo comparado das fontes principais de estímulo mental. Desse estudo, logo se verá que a emoção sexual é, com grande vantagem, o mais intenso e poderoso estímulo mental. Um sabichão afirmou que gênio é o homem que usa cabelos longos, come comida esquisita e serve de alvo aos piadistas. Definição melhor de gênio é o homem que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento a ponto de poder comunicar-se livremente com fontes de conhecimento fora do alcance do grau de pensamento comum. O homem que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento a ponto de poder comunicar-se livremente com fontes de conhecimento fora do alcance do grau do pensamento comum. Tudo passando pelo pensamento, né? E olha aqui ele dizendo que o gênio é o homem que descobriu como aumentar a intensidade do pensamento. E eu acredito que, como ele está dizendo aqui, vem casando, tem a ver então com estar fazendo a transmutação da emoção sexual. A pessoa que pensa quererá fazer algumas perguntas referentes a essa definição de gênio. A primeira pergunta será: como é possível a comunicação com fontes de conhecimentos fora do alcance do pensamento comum? E eu acredito que aí é aquela coisa de a gente estar acessando uma outra consciência, como o próprio professor Hélio Couto fala ali na ressonância harmônica, que tudo é informação, a gente vive um campo eletromagnético vasto de informação, estamos mergulhados nesse vácuo quântico, e aí a gente pode estar, ele diz, está pedindo qualquer informação do que quer que seja, de qualquer consciência, que é possível estar passando isso, está sendo passado dessa forma. Então eu acredito que talvez possa ser isso, como é possível a comunicação com fontes de conhecimento fora do alcance do pensamento comum. E é o seguinte:
Há fontes de conhecimento conhecidas ao alcance apenas de gênios? E se for assim, o que são tais fontes e exatamente quantas podem ser alcançadas? Belas e boas perguntas, vamos ver se ele responde. Oferecemos provas pelas quais você poderá garantir suas próprias através de experiências. Ao fazê-lo, responderemos ambas as perguntas. O sexto sentido, imaginação criadora. Isso é um subtítulo e aqui ele acredito que ele vai responder as perguntas. A realidade do sexto sentido tem sido estabelecida razoavelmente. O sexto sentido é a imaginação criadora. A faculdade da imaginação criadora não é usada pela maioria das pessoas durante a vida toda, e se usada, geralmente é por mero acidente. É relativamente pequeno o número de pessoas que usa deliberadamente e com propósito premeditado a faculdade da imaginação criadora. Os que usam essa faculdade voluntariamente, com compreensão perfeita de suas funções, são gênios. Concordo com ele aqui, porque usar a faculdade do sexto sentido, que é a imaginação criadora, como fazê-lo. A faculdade da imaginação criadora é o elo direto entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Todas as denominadas revelações a que se fazem referências no reino da religião e todas as descobertas de princípios básicos ou novos no campo das invenções têm lugar através da faculdade da imaginação criadora. Então, a imaginação criadora é o elo entre a gente e o Criador, entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Um plano elevado de pensamento, subtítulo. Quando passam pela mente ideias e conceitos popularmente chamados de pressentimentos, esses provêm de uma ou mais das seguintes fontes. Prestando atenção aí, olha, a primeira, inteligência infinita. Segunda, subconsciente, onde se acham armazenadas todas as impressões sensoriais e impulsos de pensamento que algures tenham chegado à mente através de qualquer dos 5 sentidos. Terceiro, da mente de outra pessoa que acabou de liberar o pensamento ou a representação de uma ideia ou conceito através do pensamento consciente. E quarto, do depósito subconsciente de outra pessoa. Ou seja, olha aqui, gente, aquilo que a gente tem como passa pela mente, conceitos e ideias que a gente é chamado de pressentimento, pode estar vindo da inteligência divina, do subconsciente, no nosso próprio subconsciente, onde estão armazenadas todas as nossas impressões sensoriais e impulsos de pensamentos. Pode vir da mente de outra pessoa que acabou de liberar ou do depósito subconsciente de outras pessoas. E eu acredito que é exatamente por estarmos nesse campo eletromagnético, nesse campo em que nós temos o nosso próprio campo dos nossos pensamentos desde o início da nossa criação, mas nós também acessamos o tempo todo os pensamentos que estão de todo mundo. Eu acredito que seja desse jeito, e é isso que ele está dizendo aqui também, né? Não existem outras procedências para se receber ideias inspiradas ou pressentimentos. Quando a ação cerebral foi estimulada por um ou mais dos 10 estímulos mentais, seu efeito é o de elevar o indivíduo muito acima do horizonte do pensamento comum, permitindo-lhe uma visão de distância, escopo e qualidade de pensamentos fora do alcance do plano inferior, que costuma ocupar quando imerso na solução de problemas de negócios e rotina profissional. Olha aí, então quando a ação cerebral ela é estimulada por um ou mais dos 10 estímulos mentais, aqueles ali que a gente já acabou de ver que o primeiro estímulo mental é a emoção sexual, então o efeito dela é o de elevar o indivíduo muito acima do horizonte do pensamento comum, que é aquele pensamento que a gente tem do dia a dia, quando a gente está ocupado, imerso na solução de problemas de negócios e rotina profissional.
Ao ser elevado a esse nível mais alto de pensamento por qualquer fórmula de estímulo mental, o indivíduo ocupa relativamente a mesma posição que aquele que, num avião, ascendeu a alturas que lhe permitem ver sobre e além da linha do horizonte, que lhe limita a visão em terra. Além disso, enquanto se acha nesse plano elevado de pensamento, o indivíduo não está embaraçado ou atado por nenhum estímulo que circunscreva ou limite sua visão. Enquanto luta com os problemas de ganhar as 3 necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo. Ele se acha num mundo de pensamento em que os pensamentos comuns dos dias rotineiros se encontram tão eficazmente afastados quanto as montanhas, os vales e as outras limitações da visão física, ao elevar-se ele num avião. Então, ele dizendo que essa forma de elevação de pensamento é como se a gente estivesse num avião e ali a gente vê por cima das nuvens, a gente vê tudo que daqui a gente não vê, a nossa visão aqui é limitada. Quando a gente está nesse mundo de pensamentos elevados, os pensamentos comuns, eles são como, desses dias rotineiros, eles são como essas limitações, para quando a gente está aqui e não está em um avião. No plano elevado de pensamento, a faculdade mental criadora tem absoluta liberdade de ação. O caminho está aberto para o fundamento do 6º sentido. Torna-se receptivo a ideias que em nenhuma outra circunstância poderiam chegar a alcançar o indivíduo. O 6º sentido é a faculdade que marca a diferença entre o gênio e o indivíduo comum. A voz interior. A faculdade criadora se torna mais alerta e receptiva aos fatores que se originam fora do subconsciente. Quanto mais essa faculdade é usada e quanto mais o indivíduo nela confia, exigindo-lhe impulsos de pensamento. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. E ele já falou isso ali na imaginação criadora também, imaginação sintética e criadora. Ele já disse também que se não for usada, ela fica, ela perde toda essa função, todo esse potencial. Então, essa faculdade, a faculdade criadora, ela só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Aquilo que se conhece por consciência opera inteiramente através da faculdade do 6º sentido. Grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornam grandes porque adquirem o hábito de confiar na vozinha suave que lhes fala no íntimo, pela faculdade da imaginação criadora. É fato sabido que todos têm imaginação viva, que as melhores ideias vêm das chamadas intuições. Eu lembro então um pouco aqui do Ho'oponopono, que o Dr. Hewlett diz que o objetivo é estar limpando o tempo todo para estarmos no campo zero e assim podermos, ao invés de sermos alimentados por ideias, por memórias negativas do passado que a gente criou lá não sei quando a gente fomentou pensamentos negativos, sentimentos negativos, ele diz que ou a gente se alimenta dessas ideias que se repetem e nos perpetuam na falta e na escassez em todos os setores, ou a gente vai para o campo zero, a gente limpa essas memórias e a gente então está aí sendo alimentado pela inspiração divina. E aqui eu acredito que é mais ou menos, tem um pouco a ver com isso, que ele diz que as melhores ideias vêm das chamadas intuições. Há um grande orador que só atinge a grandeza quando cerra os olhos e começa a depender completamente da faculdade da imaginação criadora. Quando lhe perguntaram por que fechava os olhos bem antes de chegar ao clímax da oratória, respondeu: "O faço porque então falo através de ideias que me vêm de dentro." Um dos financistas americanos de maior sucesso e mais conhecido tinha o hábito de fechar os olhos durante 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Ao lhe indagarem por que o fazia, replicou: "Com os olhos fechados, consigo inspirar-me numa fonte de inteligência superior." Ou seja, naquela hora ali que ele se abria, então fazia
aquele vazio e entrava ali no ponto zero para conseguir então estar recebendo essa inspiração divina. Fabricando ideias é um outro subtítulo. O falecido Dr. Elmer R. Gates, da Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes, muitas das quais básicas pelo processo de cultivar e usar a faculdade criadora. O método dele é tanto significativo quanto interessante para quem quiser atingir o status de gênio, a cuja categoria o Dr. Gates pertencia sem dúvida nenhuma. O Dr. Gates foi um dos dentistas realmente grandes, embora pouco alardeado. Em seu laboratório possuía o que chamava de sala de comunicação pessoal. Era praticamente à prova de som e arrumada de modo a poder excluir toda a luz. Quando o Dr. Gates queria usar a força que possuía através da imaginação criadora, entrava nessa sala, sentava-se à mesa, apagava as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que trabalhava, permanecendo nessa posição até que as ideias começavam a perpassar-lhe a mente em conexão aos fatores desconhecidos da invenção. Uma ocasião, as ideias vieram tão rápidas que ele foi obrigado a escrever durante quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de jorrar e ele examinou as anotações, percebeu que continham descrição minuciosa de princípios sem paralelo entre os dados do mundo científico. Além disso, a resposta ao problema estava inteligentemente apresentada nas notas. O Dr. Gates ganhava a vida fabricando ideias para indivíduos e firmas. Algumas das maiores firmas dos Estados Unidos lhe pagavam somas substanciais por hora para fabricar ideias. A faculdade de raciocínio é muitas vezes falha por ser vastamente orientada por nossa experiência acumulada. Nem todos os conhecimentos acumulados pela experiência são preciosos. Ideias recebidas pela faculdade criadora merecem muito mais confiança pelo fato de provirem de fontes mais fidedignas que as que estão ao alcance da faculdade de raciocínio da mente. Então, essa faculdade de raciocínio ao alcance, ela pode estar sendo orientada pela nossa experiência acumulada e ele alertando então que esses acontecimentos, conhecimentos acumulados pela experiência, nem todos eles são preciosos e se comparados com essas ideias recebidas da faculdade criadora, eles então estão perdendo aí. A fonte do gênio está ao seu alcance e esse é mais um subtítulo. A principal diferença entre o gênio e o inventor maníaco comum pode ser encontrada no fato de que o gênio trabalha com a faculdade criadora, enquanto o maníaco nada sabe dessa faculdade. O inventor de espírito científico usa tanto a faculdade da imaginação sintética como a criadora. O inventor científico, por exemplo, começa o evento organizando e combinando ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência, através da faculdade sintética, que é a faculdade de raciocínio. Se achar que o conhecimento acumulado é insuficiente para completar a invenção, use então as fontes de conhecimento a seu alcance através da faculdade criadora. O método que usa para isso varia de acordo com o indivíduo, mas a essência do processo é essa. Ele então aqui falando do inventor científico. Primeiro, estimula a mente de modo que ela funcione num plano acima do médio, usando um ou mais dos 10 estímulos mentais ou algum outro estimulante de sua escolha. Segundo, concentra-se nos fatos conhecidos, a parte terminada do invento, e cria mentalmente um quadro perfeito de fatores desconhecidos, a parte não completada do invento. Conserva o quadro em mente até ser absorvido pelo subconsciente e depois descansa, eliminando todo o pensamento e aguarda que a resposta perpasse em sua mente. Então aqui, gente, ele dizendo que
que se usar um daqueles 10 estimulantes ali, o primeiro é a emoção sexual, o segundo é o amor, e tem até estimulantes ali que ele passou, que são estimulantes, assim, como ele disse, negativos, são 2. E depois disso, eu acredito que é um poder de concentração realmente, porque aqui ele está dizendo, depois descansa eliminando todo o pensamento. Não sei vocês, mas eu não consigo ainda eliminar todo o pensamento. É aquela coisa realmente daquela visualização com todos os 5 sentidos e mais ainda. Faz realmente, fabrica aqui nessa realidade o que já está manifestado na realidade mental. Às vezes, os resultados são tanto definidos como imediatos. Outras vezes, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do 6º sentido ou faculdade criadora. Edison experimentou mais de 10.000 combinações diferentes de ideias através da faculdade sintética da imaginação dele antes de sintonizar através da faculdade criadora e obteve a solução, que aperfeiçoou a lâmpada incandescente. Teve experiência semelhante quando criou o fonógrafo. E aqui ele foi citando mais uma vez Thomas Edison, que ele disse que ele também usou muito aqui o que ele passou ali em um dos capítulos anteriores, que é a persistência. Há evidência suficiente e digna de confiança de que a faculdade criadora da imaginação existe. Essa evidência pode ser obtida pela análise precisa de homens que se tornaram líderes nas respectivas profissões sem ter tido instrução extensa. Lincoln foi exemplo notável de grande líder que alcançou grandeza pela descoberta e uso da faculdade da imaginação criadora. Descobriu e começou a usar essa faculdade como resultado do estímulo amoroso que sentiu ao conhecer Anne Rutledge. Afirmação do mais alto significado em conexão com o estudo da fonte do gênio. Então aqui ele dizendo que Lincoln, então, ele usou aqui o segundo princípio ali, que é o do amor, né? Porque ele diz que ele descobriu e começou a usar essa faculdade da imaginação criadora no resultado do estímulo amoroso que sentiu. É aquilo que dizem que quando a gente está apaixonado que o mundo todo para, né? Então, eu acredito, aí esse momento aí. Então, o que fazer, eu acredito, se a gente for fazer que nem o Lincoln aqui, vamos nos apaixonar pela vida, nos apaixonar pelo nosso cônjuge outra vez, nos apaixonar por tudo que nos cerca, para ver se a gente consegue usar esse estímulo amoroso para a gente também começar a usar essa faculdade criadora, que ele disse que é disso que depende a gente chegar a esse patamar de riqueza que a gente está procurando. E aqui eu vou parar aqui porque esse capítulo ele é realmente longo e é super denso, eu acredito. Nossa, há que se ler realmente prestando mais atenção. É a primeira leitura que eu estou fazendo, então se eu fiz algum adendo aí que não tem nada a ver, se vocês não concordarem, eu gostaria muito que aquilo que vocês entenderam, se vocês quiserem compartilhar comigo, eu vou ficar super agradecida. E então eu paro aqui para que a gente possa estar entendendo direitinho e eu volto no próximo vídeo, onde ele vai dizer, ele vai explicar então como é a energia sexual transmutada, tá bom, gente? E eu agradeço então vocês por terem vindo comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!